Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo, massa branca com recheio de mousse de maracujá. Esse meu bolo é um bolo de 1 quilo, tá bom? E a gente vai estar fazendo uma decoração bem simples, como eu sempre faço. Porém é uma decoração meio que padrão, ela se encaixa em vários temas. Porém, o tema de hoje é da galinha pintadinha, tá bom? Mas vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que com essa decoração, usando as mesmas cores, dá pra fazer outros tipos de trabalho, tá? Então aqui eu começo meu bolo fazendo uma pré-camada. Já disse várias vezes, dependendo se é um bolo à pronta entrega, se é um bolo por encomenda, se é um bolo com bico de confeitar ou um bolo todo liso, eu gosto de fazer a pré-camada. Eu acho muito importante estar fazendo, por mais que a sua massa seja estruturada assim ou não, eu acho importante estar fazendo para grudar todo o possível farelinho de bolo que possa atrapalhar na nossa decoração, tá bom? Então depois da pré-camada eu venho com o chantilly dentro de um saquinho e venho depositando no meu bolo, tá? Vou depositar tanto na lateral como na parte de cima. Aqui é só o saquinho mesmo, não tem nenhum bico de confeitar nem nada, só o saquinho, e eu venho depositando em todo o meu bolo, tá bom? Esse nosso bolo ele vai ser branco e azul, mas se vocês quiserem, vocês podem estar usando outras cores. Se vocês quiserem, você pode fazer igual eu, que vai ser branco e azul, ou você pode fazer numa tonalidade de azul bem clarinho e os detalhes em azul mais escuro para dar um destaque maior, acho que fica bem bonito também. Você pode estar fazendo azul com alguns detalhes rosas, se for um bolo feminino. Se for um bolo masculino, você pode estar tentando misturar as cores entre azul e verde. Usem a criatividade de vocês para fazer um trabalho bem legal, tá? Então eu começo alisando a parte de cima do meu bolo e depois eu venho alisando a lateral. Essa forma que eu faço de alisar a parte de cima primeiro e depois a lateral é a forma que eu aprendi, é a forma que eu uso para estar fazendo em todos os meus bolos, tá? Não significa que seja a forma correta de fazer, não, simplesmente a forma que eu faço. Se você acha que para você é melhor iniciar o seu trabalho, iniciar o seu alisamento pela lateral e depois você alisar a parte de cima, é uma opção sua, tá? Tudo que eu trago aqui é uma troca de experiência, tá? É o que eu faço, é o que eu faço, é o meu trabalho, eu simplesmente venho e mostro aqui para vocês, tá? Não significa que eu me sinta superior a vocês, que eu me sinta uma professora que estou ensinando meus alunos. Não, nada disso, gente. Tudo que eu trago aqui é experiência minha, né? Pra gente fazer uma troca de experiências, até que eu aceito críticas construtivas, aceito dicas, qualquer coisa que vocês quiserem colocar aqui nos comentários, eu vou aceitar, porque é uma troca de experiência, tá? Não significa que eu tô aqui fazendo vídeo e postando no YouTube que eu seja superior a alguém, pelo contrário, tá? Eu sou iniciante na área também. Por mais que já trabalhe muito tempo na área, eu ainda me considero iniciante. Tem trabalho que eu ainda não sei fazer, tem trabalho que eu ainda tenho muita dificuldade para fazer, e aos poucos eu vou aprendendo com vocês também, tá? Então, venho alisando a parte de cima, depois eu venho alisando a lateral e vou alisando quantas vezes eu achar necessário. Não tem aquela coisa de, alisou uma vez e pronto. Não, se eu ver que meu trabalho não está bom, eu posso ir alisando até chegar num resultado melhor, tá? Então eu venho alisando quantas vezes for necessária, venho alisando e venho fazendo as quinas, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, essa bandeja que eu tô usando é aquela bandeja de plástico que vai com a tampa em cima. Então essa bandeja, ela é bem chatinha para você alisar, para você fazer trabalhos de bico de confeitar. Para você fazer um trabalho com espátula de textura praticamente não dá. Então ela é bem chatinha para fazer os trabalhos, tá? Porém, eu tô usando ela porque essa cliente em especial, esse bolo não vai ser entregue por mim. Geralmente eu faço meus bolos à pronta entrega nessas embalagens porque é entregue de moto, então eu preciso ter uma segurança maior. Mas no caso, esse bolo eu não vou fazer a entrega e a cliente não vem retirar. Como assim? A cliente, toda vez que ela encomenda comigo, ela manda o Uber vir retirar
para ela. Ela faz o pagamento para mim, ou ela deposita o dinheiro na minha conta, ou ela faz do Pix, que é mais ou menos a mesma coisa, e aí ela paga para mim o bolo primeiro, antes de mandar o Uber, e depois que eu confirmo que caiu o dinheiro na minha conta, que for confirmado o pagamento, ela manda o Uber para vir retirar. Então, ela também precisa de uma segurança maior na hora de estar entregando o bolo pro Uber, né? Porque o Uber não pode simplesmente assumir uma responsabilidade de pegar um bolo todo aberto, o Uber lá sozinho, sem ninguém para segurar o bolo, e ele levar o bolo pro cliente. Então, para ter uma segurança maior, tanto para mim quanto para ela, tanto pro Uber, a gente preferiu colocar nessas embalagens fechadas. Fica meio limitado o tipo de trabalho que eu posso estar fazendo, né, em questão da decoração. Porém, fica melhor, é mais seguro de levar o bolo até ela, tá? Desse bolo chegar inteiro até ela, tá bom? Então, pessoal, depois que eu fiz todo o alisamento no meu bolo, eu venho passando o pincel de silicone, tanto na lateral como na parte de cima. Agora, pessoal, com um bico 22 e na cor 22 da Wilton e na cor azul, eu vou fazer rosetas na parte de cima, tá? Já quero avisar pra vocês o seguinte, vocês vão ver aí no vídeo, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas estourou, se eu não me engano, ou foi 2 ou 3 rosetas que estouraram, e aí eu retirei com a espátula e depois eu continuei meu trabalho. Mas eu quero explicar pra vocês por que estourou as rosetas. No caso, esse chantilly azul era um chantilly que eu tinha usado para fazer outro bolo e sobrou e eu armazenei na geladeira. E aí eu tirei o chantilly da geladeira depois para me usar novamente, acrescentei mais chantilly para ter uma quantidade maior para ser o suficiente para fazer esse bolo. E, né, coloquei mais chantilly, coloquei mais corante e tô usando. Porém, por ele ter ficado na geladeira, ele meio que perdeu a estabilidade dele. O certo era eu ter batido o chantilly novamente na batedeira para ele ficar mais firme. Porém, não passou isso na minha cabeça na hora que eu tava fazendo. Eu apenas misturei o chantilly azul que eu já tinha com mais chantilly branco normal e mais corante e mexi, e aí ele ficou numa textura, digamos que um pouquinho mole, tá? Deu pra mim fazer o trabalho, porém deu um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas ficou um resultado aí bom, deu pra mim fazer o trabalho. Não é aquele tipo de chantilly mole que vai derreter, que vai escorrer pelo bolo, vai estragar a decoração, nada disso, tá? Ele apenas ficou numa textura mais molinha, tá? Não mole, mas com uma textura um pouquinho menos firme, e aí foi entrando ar nesse chantilly, e aí eu não tava também tirando ar no saquinho, e foi estourando as rosetas, mas depois eu vim tirando, né, com a espátula e fazendo rosetas novamente. Então eu tô falando isso pra vocês porque pode ser que isso aconteça com vocês também, tá? Às vezes é por conta de um chantilly que não tá muito estabilizado, ou um chantilly que tá um pouquinho mais mole, às vezes o chantilly tá muito firme, às vezes tem ar dentro do seu saquinho de confeitar. Tem inúmeras possibilidades aí de coisas que pode acontecer para as rosetas ou qualquer outro tipo de trabalho e estourando, tá bom? Mas aí é só a gente vir retirando e fazendo novamente. Filmei de pertinho para vocês verem o resultado final, para vocês verem como que ficou. No rodapé eu acabei esquecendo de falar, mas eu fiz pitanguinhas, tá bom? Fui fazendo pitanguinhas uma do ladinho da outra. Meio que é o único trabalho que eu consigo fazer no rodapé com essa bandeja, tá bom? Então assim, fica um trabalho meio limitado fazendo nessa bandeja. Porém, por mais simples que o bolo tenha ficado, ficou um bolo bonito ainda assim, tá? Então, esse tipo de decoração é mais para quem tá iniciando, para quem não quer uma decoração tão elaborada assim, tá bom? Mas espero que tenha servido aí de inspiração para vocês. Usem a criatividade para vocês para estar fazendo um trabalho mais elaborado, um trabalho diferente, tá bom? Isso daqui é só uma inspiração mesmo, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.